Oiê! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro diário de gravidez, é o diário de gravidez do primeiro trimestre. Hoje é dia 27 de março, eu estou com exatamente 14 semanas e 5 dias de gestação, ou seja, oficialmente eu estou no segundo trimestre e eu resolvi reunir o primeiro trimestre inteiro nesse único diário de gravidez. Porque apesar de 3 meses ser um tempo longo, não foi muita coisa que aconteceu, né? E as próximas semanas eu vou tentar fazer semana por semana ou unir somente 2 semanas, tá? Então vamos lá. Eu descobri a gestação com 4 semanas e 5 dias e até então eu não tinha me alertado para sintomas, para como eu tava me sentindo, nada de gravidez, a não ser o que realmente, meu cachorro engasgando, a não ser realmente o que parecia ser a chegada da menstruação. Só que depois que você descobre que tá grávida, parece que tudo faz sentido. Que um dos dias que eu passei na casa da minha sogra, se você não tem noção do que eu tô falando, assiste o outro vídeo onde eu contei como que eu descobri que tava grávida e todo esse trajeto assim, de casa de sogra, casa da minha mãe, minha casa, meu trabalho. Tem todo um trajeto aí envolvido na história. Mas, enfim, um dia antes, se eu não me engano, de descobrir que estava grávida, no domingo que eu passei na casa da minha sogra, eu me lembro de ter dormido a tarde inteira. E esse não é um ato que eu costumo ter. Eu costumo ser uma pessoa, ativa. Eu até deito assistindo televisão, fico assistindo uma série, um filme, enfim. Mas, no geral, eu passo o dia inteiro fazendo as coisas da casa, trabalhando, adiantando conteúdo das minhas aulas. E nesse dia eu simplesmente deitei depois do almoço e dormi. Simplesmente dormi, apaguei. Quando eu acordei já era eu acho que quando eu deitei era por volta de 1h30, 2 horas da tarde, e eu acordei só 6 horas. Quase na hora da janta já. E aí depois que eu descobri que estava grávida, fez todo sentido pra mim. Principalmente porque o que eu mais senti desde que eu descobri que estava grávida até o dia de hoje é sono. É um cansaço, uma indisposição. E assim, no início, eu dou aula em 2 escolas, né? Eu sou enfermeira, professora, eu dou aula em 2 escolas técnicas. E no início somente uma, como era janeiro, somente uma tinha voltado das férias. Então eu tava dando aula segunda, terça e quarta. Não, segunda e terça, na verdade, quarta, quinta e sexta, eu passava dormindo. E pra mim tava tudo ótimo, porque era um soninho muito gostoso. Não era aquele soninho assim de ai, passando mal, que lezeira. Era um soninho bom, um soninho que por mim eu deitava e dormia e ficava ali dormindo, deitada, igual uma princesa. Era maravilhoso. E eu aproveitei justamente para dormir mesmo, porque depois que a outra escola voltasse das férias, eu não ia conseguir. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando as aulas da outra escola voltou, eu simplesmente estava trabalhando todos os dias, manhã, tarde e noite. O que me fazia chegar em casa simplesmente acabada. Eu não tenho outra palavra para descrever. Eu nem conseguia, falar com meu marido. Eu simplesmente chegava, tomava banho, na maioria das vezes eu não queria nem comer, porque eu ainda tive alguns episódios de enjoo. Eu descobri com 4 semanas e 5 dias, e a quinta e a sexta semana foram basicamente a mesma coisa. Eu estava aproveitando essa época que eu não estava trabalhando nas 2 escolas ainda, estava dormindo bastante. Eu não sentia enjoo, a não ser que eu comesse muito ou ficasse muito tempo sem comer. E nessa época eu estava conseguindo me alimentar super bem. Eu estava me alimentando com bastante fruta, vitamina de fruta, enfim, estava ingerindo uma quantidade de vitamina maravilhosa. Já estava tomando ácido fólico direitinho. E quando eu virei para 5 semanas de gestação, eu tive a minha primeira consulta pré-natal. Na verdade, eu tive a primeira consulta com 5 semanas e 2 dias. Então a gente foi lá, conversou com o médico, eu levei o meu beta-HCG para ele ver, falei que estava grávida, normal, aí ele olhou o beta direitinho, me passou um pedido de ultrassom e me passou um polivitamínico chamado Ogestan Plus. E eu falei que já estava tomando ácido fólico por conta própria, eu já tinha comprado uma cartela de comprimido de ácido fólico. E ele falou que não tinha problema eu tomar, que é aquele ácido fólico ali, que eu poderia continuar tomando, mas quando acabasse aquela cartela, eu ia começar a tomar o polivitamínico e somente o polivitamínico. Então, quando acabou a cartela de ácido fólico, eu parei e comecei a tomar o polivitamínico, que já tem
ácido fólico, já tem sulfato ferroso, vitamina D, vitamina E, todo tipo de vitamina tem nele. E ele me explicou também que esse polivitamínico é melhor porque a absorção das vitaminas é mais rápida. Ela já vem numa fórmula onde as vitaminas absorvem mais rápido no nosso organismo. Na primeira consulta, ele também pediu uma bateria de exame de sangue, pedindo sorologia, de HIV, sífilis, todas essas doenças. Pediu o exame de urina, fez rastreamento para várias doenças que poderiam interferir na gravidez e deu tudo certinho, graças a Deus, nenhuma alteração. Ele me passou o pedido da primeira ultra, porém ele falou que não era para fazer naquele momento. Eu tava com 5 semanas e 2 dias, ele falou que era para eu esperar para estar com quase 7 semanas de gestação para eu poder fazer, porque ele sabe que a gente fica ansiosa, a gente quer ouvir o coraçãozinho, mas com 5 semanas é muito cedo, às vezes pode não dar pra ouvir o coraçãozinho e a gente ficar toda chateada, e isso não é bom. Aí ele falou, espera mais um pouquinho e faz a outra. Eu falei assim, tá bom, vou fazer o quê? Vamos esperar. Passei pra 6ª semana de gestação, não teve muita novidade no que aconteceu, eu continuava a mesma coisa, só enjoava se comesse muito, ou se não comesse nada. Estava ainda dormindo bastante nos dias que eu não estava trabalhando e tudo fluía muito bem, até que eu voltei a trabalhar na outra escola e eu perdi totalmente o controle do que estava acontecendo comigo, porque o sono que eu sentia, começou a se tornar um problema. Não sei se foi por conta da carga de trabalho que aumentou, mas ele começou a se tornar um problema porque eu estava trabalhando manhã e tarde e noite, porque a segunda escola voltou de férias. Então eu pegava manhã e tarde numa escola, à noite eu estava em outra. Ou manhã eu estava numa escola, tarde e noite eu estava na outra. Minha rotina estava assim, essa loucura. E eu simplesmente não tinha horário para dormir. Eu não conseguia. Eu me lembro de algumas vezes no desespero, na hora do almoço, abaixar a cabeça na mesa da sala dos professores e dormir. Eu apaguei na sala dos professores e eu apaguei mesmo, de babar. Eu abaixei a cabeça assim e escorria baba pelo meu rosto, sabe? Aquele sono pesado. O sono na gravidez, gente, ele é surreal. Ele é um sono que parece que se você não dormir, você vai desmaiar. E por muitas vezes eu me senti assim. Eu cheguei em um desses dias a usar a seguinte expressão, eu tô passando mal de sono. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Quem passa mal de sono? Deixou de ser aquele soninho gostoso, de cochilar, era um sono pesado, que machucava, parecia que eu tava com hipotensão, sabe? Quando a pressão da gente cai e a gente parece que vai desmaiar, essa era a sensação. Em outra medida, desesperada para conseguir tirar um cochilo, eu cochilei no banheiro. Já cochilei no banheiro, sentada no vaso sanitário com a tampa fechada, obviamente, encostada assim com a cabeça na parede. E aí eu ficava esses 10 minutinhos, ficava uns 10 minutinhos no banheiro, tentando tirar um cochilo, às vezes cochilava, às vezes não. Mas só de encostar em algum lugar, de descansar o corpo, conseguia dar uma renovada. E aí depois eu levantava como se não tivesse acontecendo nada e ia trabalhar, ia dar minha aula, ia fazer minhas coisas. Quando virou pra 7ª semana, o bicho pegou. Porque eu comecei a sentir um enjoo surreal, um enjoo de outro mundo. Foi quando eu comecei a sentir enjoo com cheiros. Até então eu não sentia enjoo com cheiro nenhum, nem com cheiro de perfume, nem com cheiro de comida. Mas com a 7ª e 8ª semana foram assim as piores semanas em relação a sintomas, em relação ao desconforto. Porque foram as semanas que eu fiquei mais enjoada e foi a semana que eu senti mais sono e ainda por cima eu fiquei doente. Eu desenvolvi uma amidalite bacteriana e só que eu não sabia, né? Eu tava sentindo dor de garganta desde uma segunda-feira e fui dar aula totalmente normal até o dia que eu comecei a ter febre. Continuei sentindo dor de garganta, mas eu achava que a febre era por conta do sono e a dor de garganta era por conta que a minha carga de trabalho aumentou, eu estava falando muito mais, tinha voltado das férias, a garganta não estava mais acostumada e obviamente a minha garganta ia irritar. E eu achando que era isso, como eu não podia tomar anti-inflamatório, eu ficava tomando paracetamol, que foi o remédio que o obstetra receitou para dor, e pronto, era ele, um pouco a dor de garganta e fazia a febre abaixar, né? Fazia a febre regredir um pouco. Até o dia que a febre parou de abaixar e eu não estava aguentando mais de tanta dor, eu não conseguia falar. Eu me lembro que isso foi na sexta-feira, eu comecei a sentir na segunda-feira, na sexta-feira eu liguei pro meu marido e falei, olha, eu tô saindo do trabalho, eu vou pro hospital, porque eu não tô aguentando.
E nessa semana, como eu tava dizendo, nessa semana foi a semana que eu fiquei mais enjoada. Então junta o mal-estar de sono com o mal-estar de enjoo, com o mal-estar de uma garganta inflamada. Eu tava um caco. Os meus alunos viravam e falavam assim pra mim: professora, você não tá bem, você tá parecendo um zumbi, um fantasma. Eram essas palavras que eu ouvia. Eu ouvia palavras e outras expressões do tipo assim: você tá acabada. Meus colegas de trabalho viraram pra mim: cara, você tá horrível, o que tá acontecendo? É enjoo só? E eu, sem saber exatamente o que estava acontecendo, eu falava assim: não, tô só com mal-estar, tô com muito sono. Enfim, era a única resposta que vinha na minha cabeça. E aí nessa sexta-feira eu fui, saí do trabalho, fui direto pra emergência. Fui atendida super rápido, com uma médica maravilhosa, que me examinou toda, pediu vários exames de sangue. Essa semana, inclusive, eu não consegui comer nada, por conta que foi a semana que eu tive mais enjoo, tive a dor de garganta, muito sono. Então, pra não dizer que eu não comi nada, zero coisas nessa semana, eu te digo que eu bebi água e que na sexta-feira, inclusive, que eu fui pra emergência, eu consegui tomar uma meia garrafinha de suco de laranja, natural, só. E quando eu cheguei pra médica lá, eu falei isso: olha, eu não me alimento desde segunda-feira, eu não consigo me alimentar de alimentos sólidos, só tô bebendo água e hoje eu consegui tomar um suquinho de laranja. Eu falei: eu só vim aqui na emergência porque eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais sentir essa dor, não aguento mais ficar sem comer, ficar enjoada. Aí ela falou: não, vamos te examinar. Aí assim que ela colocou, foi muito engraçado, assim que ela colocou a espátula e a lanterna pra ver as minhas amígdalas, ela falou: é claro, você tá com uma baita de uma amidalite, você não vai conseguir comer mesmo. Daí ela me deixou em observação, me colocou no soro pra hidratar. Outra coisa que aconteceu foi que ninguém conseguiu um acesso, porque eu tava totalmente desidratada. E pela primeira vez eu experimentei a tal da bezetacil. Não achei lá que é aquilo tudo que falam, que dói horrores, dói, é doloridinho. Eu até cheguei a sair mancando da sala de injeção, né? Da salinha lá onde eles levam a gente pra tomar injeção. Mas assim, fiquei tranquila depois. O local ficou um pouquinho dolorido, mas eu não achei que foi nada bizarro. Não achei que foi nada bizarro. Inclusive eu acho que anticoncepcional injetável dói muito mais, minha opinião. Aí lá no hospital me deram bezetacil, me deram dipirona e me colocaram no soro e me deixaram lá em observação. Depois de uma hora e meia, meus exames de sangue saíram. Eles aferiram minha temperatura, viram que já tinha baixado um pouquinho, né? Eu cheguei lá com 38,6 de febre, eu saí de lá com 37,1. Então, assim, a médica me olhou de novo, perguntou se eu tava me sentindo melhor. Eu realmente estava me sentindo muito melhor, acredito que por conta da bezetacil em si. Inclusive, eu já estava sentindo fome, eu tava com fome, eu saí do hospital cheia de fome. Não deu nenhuma alteração nos meus exames, não tinha nenhuma infecção, assim, orgânica, grandiosa, que fosse preocupante pra mim. Então aí a médica me liberou. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital foi procurar um lugar pra comer. Porque, pra vocês verem, de não ter conseguido comer a semana inteira, melhorou, ela quer comer. Aí eu fui, comprei uns biscoitinhos e fui pra casa. Depois disso eu não tive mais nada de infecção de garganta, porém o enjoo permaneceu e eu comecei a enjoar com coisas como cheiro de feijão e cheiro de refogado. Sabe lá quando o vizinho tá fazendo comida na casa dele, o cheiro vem na sua casa? Olha, eu não suporto esse cheiro. E uma das escolas que eu trabalho é do lado de um restaurante. Pensa, quando vai chegando perto da hora do almoço, eu tava sofrendo. Porque, olha, era um cheiro muito ruim mesmo. Engraçado, porque é um cheiro que geralmente a gente gosta, né? Aquele refogadinho de arroz, um cheirinho de feijão cozinhando, temperadinho. Mas pra mim não tava rolando de jeito nenhum. Eu cheguei a vomitar 2 vezes nessa semana que eu fiquei doente. Eu vomitei no mesmo dia. Eu vomitei de manhã, na verdade de madrugada, e vomitei final do dia, depois que eu voltei do trabalho. Mas depois que eu fui no hospital, que eu tomei bezetacil, nunca mais. Apesar do enjoo permanecer com esse cheiro de refogado e o cheiro de feijão, principalmente, eu não cheguei a vomitar, tá? O médico me receitou um remedinho para enjoo chamado Meclin, que ele só me ajudou mesmo no primeiro dia de enjoo. Nos outros dias ele não serviu pra nada, é como se eu estivesse bebendo água. Então, assim, foi bem difícil essa sétima e o iniciozinho da 8ª semana. Só que uma coisa maravilhosa aconteceu na 8ª semana,
que foi que eu consegui fazer a minha primeira UTI. Hoje é dia 8 de fevereiro, terça-feira, são 12:30 agora, e daqui a pouco eu tô indo lá fazer a primeira ultra, meu baby pela primeira vez. Já fiquei muito ansiosa, mas agora eu tô mais tranquila, não sei se é porque ele tá pertinho de fazer já pra poder ver, mas eu já... pra esperar esse período, assim, né? Porque quando eu fui na consulta a primeira vez, eu tava com 4 semanas e... Não, tava com 5 semanas e 2 dias. E aí o médico pediu pra esperar, pra fazer o finalzinho de 6 semanas, eu ainda esperei um pouquinho mais, porque o laboratório lá onde faz a ultrassom não tinha agendamento pra essa época. Aí hoje falta um dia pra eu completar 8 semanas, então eu esperei bastante. Mas agora eu tô mais tranquila. Mas ainda assim, né? Quero ver o coraçãozinho, tudo direitinho. Então, assim, eu vou deixar as imagens pra vocês. O médico tinha pedido pra marcar com finalzinho da 6ª semana virando pra 7, porém, onde eu fazia exame só tinha vaga pra quando eu estivesse com 8 semanas. Então eu marquei, achei até um pouco bom, assim, apesar de ter que esperar um pouquinho mais. Quando eu fosse ver, já ia estar mais desenvolvidinho ainda, né? E foi maravilhoso, porque... Olha, eu fiquei muito ansiosa no dia. Eu tava morrendo de ansiedade, querendo ir lá ver logo, porque é aquilo, a gente descobre que tá grávida, mas a gente não viu o bebê ainda, a gente quer saber se tá tudo bem, se o coraçãozinho tá batendo, se tá desenvolvendo todos os órgãos, e essa paz só vem depois que você faz a ultrassom. E assim, não tem sensação que explique o que eu senti quando eu ouvi o coraçãozinho do bebê a primeira vez, assim. Assim, sabe, não tem emoção que possa descrever. Foi uma sensação de alívio, com felicidade, com emoção, foi tudo junto, assim, sabe? E eu me lembro de chorar, eu chorei de soluçar, de tão feliz e aliviada que eu tava. E foi muito engraçado, porque assim, eu literalmente chorei quando eu ouvi o coraçãozinho, porque a tela do monitor lá da ultrassom não tava virada pra mim, né? A gente foi lá pra salinha, o exame começou, e só o meu marido tava vendo, o médico e o marido estavam vendo. E eu não tava vendo nada, e eu perguntando, já dá pra ver, já dá pra ver, já dá pra ver? Aí dava pra ver bonitinho lá, né? Aí do nada, assim, sabe, do nada, aleatoriamente, o coraçãozinho começou a bater lá, o médico colocou o somzinho e eu ouvi. Mas na mesma hora eu comecei a chorar, eu nem tinha visto, o monitor nem tava virado pra mim. Eu comecei a chorar igual uma criança, mas aquele choro, sabe, sentido de emoção, aquele choro de soluçar, fui eu naquele momento. E aí depois, sei lá, que eu comecei a chorar, aí o médico, acho que lembrou que eu tava lá, não sei, aí ele virou o monitor pra eu poder ver. Aí eu vi o coraçãozinho batendo, vi lá os batimentos cardíacos, tava certinho, já tava mexendo lá, dando cambalhota lá dentro. Aliás, toda vez que eu vou fazer o bebê tá lá, se revirando todo. Mediu lá o bebê, tava tudo certinho, né, mede da cabeça até o bumbum. Tava tudo certinho, já tinha bracinho, já tinha perninha bem pequenininha, sabe? Só o brotinho dos braços, mas já tava desenvolvendo super bem. E, cara, não tem explicação, não tem. Eu saí do exame toda descabelada, com a cara toda inchada de chorar. Mas, olha, valeu a pena. Eu nem liguei. O Michael me filmou, eu toda descabelada e eu simplesmente nem aí pra isso. E tá feliz? Você viu isso? Tem um bebezinho. Chorou muito quando viu o coração. Eu já tinha visto o coração. Quando ele botou, eu vi o coração batendo. Só que não botou o som e você não conseguia ver o... Você não conseguia ver o legal é que a tela. Eu ouvi o som do coração antes de ver, porque foi só depois que ele virou a tela, né? Não, mas eu tinha visto a imagem. Quando ele botou, eu vi o coração batendo. Só que você não conseguia ver que a tela não estava virada pra você. Aí quando botou
o som, ela começou a chorar. É assim, som, né? Tem isso. É. Aí, galera, o coraçãozinho que bateu. Que demais. E aí, cara? Como é que você tá sentindo? Agora eu já quero fazer a próxima. Como é que você tá sentindo disso? Fazer? Primeiro eu vou escutar o coração do bebê. Não, foi que agora que cai a ficha, né? Quando você vê, assim. Até então é... Fala o que você falou agora há pouco. O melhor som do mundo é qual? O melhor som do mundo é o som do É o coraçãozinho. som do coraçãozinho do seu bebê. Esse é o mais bonito que tem. Depois da 8ª semana, né, a gente fez essa outra com 8 semanas. E aí com 9 semanas, tudo muito normal, porque a minha nona, 10ª e 11ª semana, elas foram praticamente iguais, né? Eu permaneci sentindo enjoo com cheiro de comida, né? Principalmente com cheiro de feijão, de refogado, permaneceu a mesma coisa. O sono também continuou, porém eu acho que o meu organismo aprendeu a lidar com o sono, porque não tinha como dormir, a minha rotina de trabalho é essa, e a gente se adapta, né? A gente vai se adaptando, então me policiava durante o dia, se desse para tirar um cochilinho, eu não hesitava, eu tirava, mas eu não sentia mais tanta necessidade de tirar cochilo no trabalho. Eu esperava chegar em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e aí sim eu ia dormir. E também assim, engatava até no outro dia, podia ser 7h30 da noite. Deitei 7h30 da noite, já tava dormindo e só acordo no outro dia para ir trabalhar de novo. É assim que tá funcionando. Tá funcionando assim até agora. Com 9 semanas, eu tive a minha segunda consulta de pré-natal. E aí o médico viu lá a ultrassonografia, tava tudo certinho. Ele perguntou como é que eu tava me sentindo, me pesou. Na primeira consulta ele também me pesou. E da primeira consulta para a segunda consulta, tava dando que eu tinha ganho 1 kg e 400 gramas. Aí ele falou que o ideal é eu ganhar 1 kg por mês, né? Como a minha gravidez é de baixo risco, eu vou uma vez ao mês fazer o pré-natal. Não gosto da balança dele, porque aqui em casa eu tenho 2 quilos a menos, na minha balança aqui eu tenho 2 quilos a menos do que eu tenho na balança dele, mas tudo bem. Aí ele viu a ultrassonografia, viu que tava tudo direitinho, tudo certinho. Aí ele me passou o pedido da ultrassom morfológica e translucência nucal pra gente ver direitinho, né? Que é aquela ultrassonografia que faz o cálculo para ver o índice de síndrome de Down e uma formação congênita, essas coisinhas assim. Que ele pediu para eu fazer entre 11 e 14 semanas. Daí eu marquei para fazer com 13. Fora isso, foi só uma questão de aferir pressão, me pesar. Aí ele anotou lá tudo certinho na minha caderneta da gestante, que ele fez uma pra mim, e me liberou. E aí nós viramos pra 12ª semana, que foi a semana assim que eu me senti um pouco melhor, até mesmo do sono, né? Com 9, 10 e 11 semanas eu já me senti um pouquinho mais controlada em relação ao sono, mas com 12 semanas mudou algumas coisinhas. Eu comecei a sentir mais sono pela manhã, uma dificuldade maior de levantar da cama, tá, pra ir trabalhar. Então assim, eu até brinco com meu marido, né, que às vezes eu levanto, eu acordo, levanto, sento lá no sofá e tenho que esperar um pouquinho até a alma voltar pro corpo, porque demora. E aí sim, depois eu levanto, tomo café e vou pro trabalho, né. Outra coisa que aconteceu foi que eu passei... Outra coisa que mudou foi que eu não sinto fome à noite mais. Eu sinto muita fome de manhã, mas à noite eu não sinto fome nenhuma. Eu consigo chegar do trabalho 5 horas, tomar um banho, deitar pra dormir, porque é isso que acontece. Eu chego do trabalho, tomo banho e deito, durmo até o outro dia se deixar e não sinto fome nenhuma. Em compensação, acho que por não ter comida à noite, quando eu acordo, eu já tô com bastante fome. O enjoo, ele não passou, porém eu me tornei mais resistente àquele cheirinho de refogado. Não me enjoa mais tanto, mas ele ainda existe. Ele continua. Ele ainda existe, eu continuo ficando enjoadinha com o cheiro, mas não é mais aquele enjoo forte, insuportável. E agora, na 13ª e na 14ª semana, não mudou nada em relação a sintomas. O que aconteceu foi que com 13 semanas eu fui fazer a minha segunda ultra.
E foi outra ultra maravilhosa, assim, eu fui atendida por uma médica super, super, super maravilhosa. Ah, que bonitinho. Tá vendo? Dá Transvaginal. pra ver perfeitinho aqui. Pois é, transvaginal às vezes é até melhor nesses casos. Aí o ombro, Todo torto. querendo se aparecer aqui. Os bracinhos, os dedinhos. Tem todos os dedos? Maravilha. Focinho nasal. Me ajudar aqui, tá completamente quase querendo sentar, esticado. Aí, tentando andar já. Isso que eu tô vendo. Né? Coluna. E ela viu tudinho do bebê, viu as mãozinhas, os pezinhos. Novamente, a criança estava se revirando toda durante a ultrassom. Tava tudo perfeitinho, eu vi o cérebro, eu vi o estômago, eu vi a bexiguinha, eu vi os dedinhos, eu vi o narizinho. Ela fez a medida da translucência bucal, ela fez lá a medida da translucência, fez um cálculo de acordo com a história materna, né, idade gestacional, idade da mãe, e falou que o risco de síndrome de Down era de 1 para 5 mil. Então, assim, foi tudo muito perfeito. E ver o bebezinho assim grande já, sabe? Grandinho já, com as perninhas todas formadas, os bracinhos tudo formados, os órgãozinhos eu consegui ver. É muito bonitinho. Daí teve uma hora que ela colocou em 3D a imagem. E eu consegui ver eles coçando o olhinho, chupando o dedo, tão bonitinho. A gente não conseguiu ver o sexo ainda. Ela deu um palpite lá do sexo, ela deu um chute bem alto. Mas eu não vou falar, eu vou deixar pra quando a gente fizer a revelação, tá? Até porque não confirmou ainda e a minha próxima ultra tá marcada pro dia 6 de abril. Então, no dia 6 de abril eu vou estar com 16 semanas, então provavelmente eu vou conseguir ver o sexo se o bebê colaborar. No dia seguinte da ultrassonografia, com 13 semanas ainda, eu tive a minha terceira consulta de pré-natal e levei a ultrassonografia morfológica, tava tudo perfeitinho, né? Como eu já sabia, tava tudo perfeito. Daí aferiu pressão, tudo certinho, pesou e eu só tinha ganho 600 gramas. Fiquei dentro dos 1 quilo, na verdade fiquei abaixo de 1 quilo e tava tudo ótimo, tá ótimo, 600 gramas, as 600 gramas que eu ganhei. E o bebê tá perfeitinho, eu tô perfeita de saúde, tá tudo bem. Eu comentei com ele sobre o aumento da frequência urinária, né, porque mulher grávida já costuma fazer mais xixi. Mas eu falei pra ele que teve um aumento assim de frequência urinária, então ele me passou outro exame de urina pra eu fazer. E aí eu já fiz, tô esperando sair o resultado e vou levar na próxima consulta. Então a minha próxima ultra pra ver o sexo tá marcada pro dia 6 de abril e a consulta com o médico tá marcado pra dia 8 de abril, tá? No caso vai ser a minha 4ª consulta de pré-natal. E eu acho que no mais é isso. Eu consegui relatar tudo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho. Sintomas adicionais, muito cansaço, inclusive respiratório, né? Tudo ficou muito mais cansativo pra mim. Até falar é cansativo e isso é muito normal, né? Todas as gestantes relatam isso. Tudo se tornou mais cansativo, né? Agora eu canso em dobro praticamente, seja pra limpar uma casa, seja pra lavar uma louça ou até mesmo pra falar. Muitas vezes eu tô dando aula ou eu tô aqui gravando esse vídeo, eu já parei várias vezes pra poder pegar fôlego e voltar a falar de novo. Então assim, mas isso é muito normal, né? O nosso organismo muda completamente pra poder acomodar esse bebezinho que agora tá crescendo dentro da gente, né? Muda a nossa fisionomia, muda a nossa fisiologia, que é o funcionamento do nosso organismo, para que tudo seja, para que todas as condições sejam viáveis para o bebê. Tudo agora gira em torno do bebê. No mais é isso. Acho que eu consegui explicar tudo direitinho. Ah, e também já tem uma barriguinha aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, espera aí. Já tá durinho.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa aventura que foi o primeiro trimestre de gestação. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!